Certo. Então, agora estamos aqui gravando. Para quem está vendo esse vídeo no YouTube, quem está vendo essa gravação, seja bem-vindo, tá? E hoje a gente vai falar a respeito de ansiedade e traumas emocionais. Eu vou falar a respeito da relação entre essas duas situações, né? Então, vamos lá. Ansiedade, como a maioria de vocês aí, eu acredito que a maioria de vocês sabe o que é ansiedade, né? E vocês sabem o que é ansiedade pelos sintomas, né? Os sintomas ruins que aparecem aí, né? Mas a ansiedade nada mais é do que uma emoção natural do nosso corpo. Ansiedade nada mais é do que isso, né? Tem alguns clientes que chegam até a mim e falam: João, eu estou sofrendo com ansiedade já tem muito tempo e eu quero que você tire a ansiedade de mim. Eu não quero ter mais ansiedade. Não quero mais sentir isso de jeito nenhum. E aí eu trago uma notícia que não é tão boa para essa pessoa, que não tem como tirar a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção natural do corpo. Então, assim como você fica alegre, fica triste, fica com raiva, sente amor, sente tristeza, a ansiedade é como um sentimento desse. Não tem como tirar, certo? Mas aí você fala, pô, mas toda vez que fala em ansiedade, a gente remete a algo ruim. Por que que remete a algo ruim? Porque a ansiedade, ela nada mais é do que um sistema de luta ou fuga do nosso corpo. A ansiedade, ela é muito útil. Se nós não sentirmos, se nós não estivéssemos ansiedade, a gente nem estaria vivo aqui, né? Por quê? Vamos imaginar aqui um momento de perigo mesmo, né? Um perigo real. Imagina, sei lá, você andando na rua, eu sempre dou esse exemplo. Você andando na rua e, de repente, vem um cachorro e vem te morder. Naquele momento, seu coração vai bater mais rápido, sua respiração vai ficar mais ofegante, você vai suar suas mãos, né? E, e você vai ser descarregada adrenalina no seu corpo e você vai ter duas opções: ou lutar com esse cachorro ou fugir dele. Então, a ansiedade é isso, é uma descarga de adrenalina e cortisol na corrente sanguínea, e você vai ficar alerta para você correr ou lutar com esse perigo. Tanto é que quando a gente passa por um perigo de medo, de susto, e às vezes a gente corre, a gente faz alguma coisa, a gente pode até nos machucar e só depois a gente perceber que machucou. Porque junto com o cortisol e a adrenalina, que são, né, hormônios do estresse, tem também analgésico. É o mesmo analgésico da farmácia, que a gente compra, que a gente toma para dor. Então, ficou ansioso, se você machucar qualquer parte do corpo, você vai sentir dor depois. A gente costuma dizer, quando o meu sangue esfriou, que eu saí daquele lugar de perigo, eu vim sentir dor, né? Então, é por isso, quando o cortisol diminui, o cortisol na corrente sanguínea, que é esse hormônio, a gente vai sentir dor. Então, a ansiedade, ela é muito útil para a gente, tá? Nesse caso, a ansiedade, ela é maravilhosa, ela nos protege, é um recurso muito bom no nosso corpo. Agora, a ansiedade, quando ela está desequilibrada, aí sim ela traz problema, né? E a ansiedade, ela nada mais é do que um alerta do nosso corpo, né? A ansiedade, ela vem nos avisar que alguma coisa não está bom. Tem alguma coisa na minha mente que não está legal. E aí, qual é a relação entre ansiedade e trauma emocional, né? A pessoa que sofre um trauma emocional lá na infância, na primeira infância, ou na segunda infância, ou na adolescência, ou até mesmo na barriga da mãe, tá? Na barriga da mãe a gente pode sim se traumatizar. A pessoa que sofre esse trauma lá atrás, ela sofre algum tipo de trauma, que já eu vou explicar o que é tudo isso. Ela sofre esse trauma e muitas das vezes, e aí no decorrer da vida, a mente vai avisando, né? Tem esse trauma, tem algo aqui traumático, tem algo aqui emocional que não está legal. E aí a pessoa pode desenvolver alguma doença, tá? Uma doença física no corpo ali, ou
ou algum transtorno emocional. Então, você imagina que a sua mente tem esse trauma lá desde a infância, você vai crescendo, e você não resolve esse trauma, então sua mente ela vai te dando sinais. Primeiro você pode sentir uma enxaqueca, você pode sentir uma dor em alguma parte do seu corpo, né? E aí você pode sentir angústia. Eu não sei se vocês já sentiram, mas tem pessoas que sentem angústia, né? Assim, vem aquela angústia e a pessoa, poxa, do nada eu fiquei triste, do nada me deu vontade de chorar, do nada eu perdi a vontade de fazer tal coisa. Então, do nada, eu fico muito eufórico, né? O coração fica batendo mais forte, fica ofegante, fica parecendo que vai acontecer alguma coisa ruim, mas nunca acontece. Então, aquele trauma emocional, ele te dá um sinal, que é a ansiedade. Então, assim, a maioria das vezes funciona dessa forma. Então, e esse trauma, quando ele não é observado, não é cuidado, vem esse sintoma. Então, pode vir algum sintoma, como eu te falei, alguma doença ou ansiedade. E a ansiedade, ela pode virar um pânico, ela também pode virar uma depressão, ela pode te levar a uma dependência emocional, você depender emocionalmente de outras pessoas. Então, assim, um trauma, ele pode se transformar em várias coisas, né? Então, um trauma pode até te deixar gago, sabe? As pessoas que são gagas, têm problemas ao se comunicar, aquilo ali foi gerado por causa de um trauma. E através de terapia é possível reverter esse quadro de gagueira também. Olha que interessante, né? Dentre dentre vários outros problemas de saúde que dá para reverter com terapia também. Eu não tenho dúvida do que eu vou falar agora. Toda doença tem um fundo emocional. Toda doença tem um fundo emocional. Diante das minhas formações, dos meus estudos e de tudo que eu aprendi, de tudo que eu vivo, da minha experiência, eu não tenho essa dúvida, tá? Então é isso. E isso aí vocês podem ter certeza, tá? Então, sabendo-se que um trauma, um evento emocional ali, ele pode se transformar em um problema emocional, os remédios, quando você está ali no pico, né, da ansiedade, e muitas pessoas sente tanto sintoma, o sintoma é tão forte que a pessoa vai aí para uma emergência de algum hospital, vai para algum local, chega lá, faz os exames, né, e vê que está tudo bem, que não é um problema no coração, no pulmão, não é isso. E só da pessoa também ir até um hospital e alguém dar atenção para ela, ela já se acalma. Eu não sei se já aconteceu com vocês aqui, mas algumas pessoas que eu atendo, já aconteceu isso. Pessoal, eu estou tendo infarto, estou tendo um ataque do coração, porque dá muita taquicardia, né? Chega lá, faz todos os exames possíveis e não tem nada, o coração está muito bem. E aí, quando volta para casa, ou quando há alguma coisa específica que traz esse sintoma de alerta, volta a ficar ansioso ou depressivo. Enfim, os remédios ajudam bastante, tá? Quando você está com aquele nível muito elevado de ansiedade, eles vão ajudar. Eles vão ajudar como SOS, como emergência. A pessoa está dentro vários sintomas de ansiedade, não está conseguindo fazer nada durante o dia por causa disso. Então, o medicamento ele vai ajudar. Ele vai amenizar ali a ansiedade. E aí, amenizando a ansiedade, tem que fazer terapia. Porque na terapia você vai entender o que está acontecendo. Só remédio não resolve. Não resolve. O remédio não vai entrar no teu cérebro, procurar o trauma, resolver o trauma e te curar. Ele não vai fazer isso. Eu não falo mal de remédio. O que eu não concordo é a pessoa tomar remédio a vida inteira, sem fazer uma terapia. É isso que eu sempre alerto toda e qualquer pessoa que está na minha frente. Então, os nossos psiquiatras, neuros, são maravilhosos. Eles indicam remédio, quando bem receitado, no momento certo, do jeito certo, ótimo, perfeito, né? Tá. Agora, o que não dá é a pessoa ficar tomando remédio a vida inteira. Sim, vamos lá. E aí agora,
eu fiz um roteiro aqui para eu ir lendo os tópicos e lembrando aqui, falando para vocês, tá bom? Então é isso. Falando aqui de trauma, o que que é trauma? Eu não sei se vocês já ouviram, na área médica de hospital fala muito disso. Tem a parte de trauma no hospital. Quando é parte de trauma, é ortopedia. Ortopedia é a parte que mexe com ossos, né? Com ossos, com articulações, enfim. Então, tem um trauma de um acidente, que a pessoa quebra um braço, quebra uma perna, e vai para o hospital, e tem um trauma físico, e tem os traumas da mente, os traumas emocionais, né? Então, assim como um grande impacto no meu osso pode quebrar o meu osso e causar um trauma, um acontecimento muito impactante pode me traumatizar na mente. Fez sentido para vocês essa comparação? Então, assim, pode acontecer esse trauma mental, sim, com certeza, né? E aí esse trauma mental, ele acontece por um grande impacto emocional. E geralmente os traumas, a maioria deles é quando a gente é criança. Dos nossos 0 anos, ou seja, do nosso nascimento até os 6 anos, tudo que a gente aprendeu ali, viveu ali, com nosso pai, nossa mãe, ou com a figura paterna ou materna, com quem nos criou, tudo que a gente viveu e aprendeu ali vai definir o adulto que a gente é hoje. Olha que interessante. Eu não sei se vocês têm filhos pequenos, mas se tiver nessa janela aí de 0 a 6 anos, é ótimo vocês saberem disso. Tudo que a gente vê, ouve, sente, sabe, tudo, vai se formar esse aprendizado e isso vai definir o adulto que somos hoje, né? Olha que interessante isso. Então, você imagina algo de muito impacto emocional na infância, a criança ela não tem a maturidade que nós, aqui só tem adulto, que nós temos. Você, quando criança, quando foi traumatizado, quando a mãe te chamou de burro, quando a mãe falou que você não presta, quando sua mãe talvez não te deu carinho, não te deu abraço, um pai te largou, te abandonou, de repente uma professora, apanhou, ou então você apanhou no colégio, sabe? Eu estou dando vários exemplos. Talvez um abuso sexual. Imagina uma criança sendo abusada com poucos anos de idade. Ela não tem a maturidade para entender nem o que que é aquilo, mas aquilo machuca a pessoa. Ou então um pai, uma mãe que bate de uma forma exagerada, corrige de uma forma exagerada, esses acontecimentos eles vão traumatizar a criança, eles vão ser entendidos com a cabeça de uma criança. E aí, a criança entende isso, entende essa rejeição, esse abuso, ou tudo isso, ela entende isso. E isso vai afetar durante toda a vida dessa criança. Eu vou colocar um exemplo aqui. Imagina uma menina, e isso aí é um caso que acontece muito, eu atendo muito. Quase todas as mulheres que eu atendo já viveu isso. Imagina uma criança, uma menina, que algum parente abusou dela sexualmente, de alguma forma. Imagina isso. Imagina esse trauma instalado na cabeça dessa criança. Primeiro, ela vai ficar muito confusa, e como o abusador vai falar, ó, se você contar para o pai, para a mãe, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, ela vai se achar impotente, ela vai se sentir culpada pelo ato, veja bem, ela vai se sentir impotente, vai se sentir culpada, e vai vir um misto de emoções. Uma criança dessa, ela tem condição de viver o final da infância, a adolescência, uma vida adulta, de forma plena, tranquila? Ela vai ter algum transtorno. Talvez ela não vai conseguir se relacionar com ninguém. Talvez ela vai entender que relacionamento é ruim, então ela prefere não se relacionar com ninguém. Ela pode ser uma dependente emocional, ela pode acontecer várias coisas. Pode ficar depressiva em algum momento da vida, pode sentir muitos picos de ansiedade, né? Então ela pode acontecer várias coisas. E eu atendo muita gente desse jeito na minha clínica, né? Então, quando chega essa pessoa com esse trauma e com esse sintoma que pode ser ansiedade ou outro sintoma,
O que que eu faço? E por que que eu estou falando tudo isso? Eu quero trazer consciência para vocês, tá? Às vezes, tudo que eu estou falando aqui, vocês nunca nem ouviram. Vocês que estão ao vivo comigo e vocês que estão vendo essa gravação. Isso aqui é conhecimento para vocês. Então, vamos lá. Muitas pessoas que chegam até a mim nem sabem o porquê tá depressivo, ansioso, enfim. Então, a pessoa chega, eu escuto ali o que que ela vai me falar da vida dela, né, minimamente ali, ela vai me falar, e daí nós vamos acessar as emoções. Quem é ansioso carrega essa ansiedade o dia inteiro. Quem é depressivo também. Independente do sentimento que você vem até a mim, ele já está presente em você. Você só está na minha frente porque você tem algum problema emocional. Então a gente vai pegar, o que eu faço? Eu pego essa emoção, induzo o meu cliente a ele aumentar essa emoção, e quando essa emoção estiver lá em cima, eu vou dar um comando, e esse meu cliente vai ir no primeiro dia que ele sentiu essa emoção. Ah, para quem não me conhece aqui, eu sou hipnoterapeuta, eu trato as pessoas através de hipnose, tá? Então, a gente vai até o primeiro dia daquela emoção. E aí, a gente acessando aquele primeiro dia, entendendo o que, que aconteceu ali, o meu cliente, para ele, é a melhor coisa que ele vai viver, porque ele vai entender onde é a raiz do problema. Porque, veja bem, tratar a depressão não resolve o problema. Tratar a ansiedade não resolve o problema. Tratar a tristeza, a angústia, a dependência emocional não resolve o problema. O que resolve o problema é você descobrir a raiz desse sintoma e tratar ela. Então, eu pego o adulto hoje, e o adulto ele vai entender o que aquela criança viu, ouviu e sentiu, e o que aconteceu, e eu levo o adulto até aquela cena para ele dar um novo significado. Se aquele acontecimento machuca ele hoje e dói e traz esses sintomas, a gente vai fazer um trabalho de deixar esse sentimento neutro. Veja bem, a gente não vai apagar a cena, porque não tem como apagar nada da memória, a não ser que você dê um Alzheimer, uma doença, né? E ninguém quer isso. Não tem como mudar o fato, porque ele já aconteceu. Ele aconteceu lá atrás, né? E, e acobertar o fato não vai funcionar, porque essa pessoa que veio até mim, ela tentou acobertar esse fato de tudo que é jeito, mas ele sempre está ali vivo. Então, o que a gente faz? A gente pega esse fato, que traz uma dor emocional hoje, e a gente ressignifica, dá um novo significado para isso. E deixa esse fato neutro. Ele ficando neutro, a pessoa não vai sentir esse sintoma hoje. Então, veja o quanto isso é poderoso e maravilhoso. Isso que eu estou falando é terapia, tá? Esse processo é um processo terapêutico. Para quem não sabe, eu sou hipnoterapeuta, então trato as pessoas através de hipnose. Não uso nada espiritual e nada, e nenhuma crença religiosa também, tá? Respeito todas. Respeito quem crê em um ser superior, quem é ateu, respeito todo mundo e atendo todo mundo. A mente de todo mundo funciona do mesmo jeito. É isso que é maravilhoso. Bom, então, basicamente é isso. Basicamente é isso que acontece. Né? Então, eu tenho certeza que eu estou abrindo muito a mente de vocês aqui e trazendo tudo isso. Então, o trauma, ele não é frescura. Tem gente que fala, ah, você é fresco. Depressão é coisa de fresco. Ansiedade é coisa de fresco, né? Ou então, você está fazendo drama. Não é. É um problema invisível, só quem está com problema sente. E tem que ser respeitado, tá? Todo mundo que estiver próximo a você, ou se você estiver me ouvindo aqui e está com esse problema, se respeite, se ame e se cuide. E se você conhece alguém que tem esse problema, respeite ele também. Isso é muito sério. Eu falo isso porque eu, João, já sofri com ansiedade muitos anos da minha vida, já tomei remédio de tarja preta, já tomei citalopram, vários remédios. E só tomar o remédio não me ajudou. Ou, corrigindo, só tomar o remédio não resolveu o problema. Ajudava que diminuía, mas sempre ele estava latente. Então, uma vez que eu tratei esse problema, que eu passei por terapia, que eu entendi o meu trauma, que eu fui lá
o trauma, ressignifiquei. Uma vez que eu fiz tudo isso, acabou. Não faz mais sentido tomar remédio. Não faz mais sentido ficar com problema emocional. Uma vez que você entende, que você trata em terapia, você fica livre desse negócio, né? Então, o remédio, enquanto você está com problema emocional, é ótimo, tá? Não pode ser viciado em remédio. E vamos lá. Os traumas, eu quero falar um pouquinho do trauma gerado no ventre, né? Então, vamos imaginar o bebê no ventre da mãe. Vamos imaginar esse bebê, né? Então, qualquer emoção que a mãe tem, boa ou ruim, é registrado no emocional desse bebê. Olha que interessante. Olha o quanto que é delicado uma gravidez, uma gestação, né? Então, assim, o bebê, ele sente tudo, ele vai sentir o cortisol, que é esse hormônio que deixa a gente ansioso, né? Que deixa a gente estressado, ansioso, mente agitada. Esse cortisol vai para a corrente sanguínea desse bebê, ele vai sentir isso. Então, a gestação de uma mãe que fica muito ansiosa, o bebê também vai ficar. Veja bem o quanto que isso é importante saber. E qualquer emoção da mãe vira um registro na mente desse bebê também, né? Então, se a mãe briga, fica estressada, se a mãe faz uma tentativa de aborto, é registrado nesse bebê. Ele sente uma rejeição, ele sente uma falta de amor, sabe? Ele vai internalizar isso como, eu não sou desejado, o mundo é muito perigoso, preciso ficar em alerta. Veja bem, imagina aqui uma mãe tentando fazer um aborto. Eu não estou julgando a mãe, tá? Que tenta fazer aborto. Quando uma mãe fala, eu vou abortar, ela tem alguma força muito grande que está agindo na mente dela para ela se direcionar para isso. E eu, em terapia e aqui falando para vocês, eu não julgo ninguém, tá? Nunca vou julgar ninguém. Porque todo mundo que fez ações boas e ruins teve um porquê, um para quê, né? Mas vamos voltar aqui. Imagine uma mãe que tentou abortar um bebê. Esse bebê vai se sentir, né, indesejado, ele vai sentir várias coisas, e esse bebê, ele vai sentir durante a vida dele ansiedade, dependência emocional, ele vai sofrer algum transtorno. E imagina, essa mãe tentou aborto, não falou para ele, não explicou, não contou para ninguém, ou talvez contou para pessoas que não vão falar, e essa pessoa talvez vai carregar essa dor o resto da vida, e talvez tomando remédio. E através da hipnoterapia, não tem como ficar escondido. Porque quando essa mãe tenta esse aborto, no subconsciente fica tudo gravado. Olha que interessante. Então, através da terapia, a gente faz a regressão, volta. Se existir essa rejeição, o subconsciente ele vai trazer isso à tona e a gente vai tratar para que essa pessoa não sinta isso. A pessoa já adulta, vindo até a mim, né? Então, assim, tem as consequências emocionais na vida adulta, né? Então, vai ter ansiedade sem um motivo aparente, né? Vai ter uma sensação de não pertencer àquela família, ou não pertencer até ao mundo, viu? Pessoas que, eu não sei o que eu estou fazendo nesse mundo, não faz sentido. Olha que interessante. Dificuldade de confiar em outras pessoas, porque a pessoa que ele mais precisou confiar foi a mãe. E a mãe teve essa atitude. Olha que interessante isso. Estou falando de tentativa de aborto, tá? Uma vez que abortou, não tem a vida, e não tem na vida, não tem o que traumatizar. Estou falando da pessoa que teve a tentativa de aborto e ela nasceu. Medo de ser abandonado. Sabe aquelas pessoas que, mesmo o companheiro ou a companheira destratando, fazendo tudo de ruim, ela não larga? Pode, olha a palavra, pode ser isso. E também tem uma hipervigilância emocional, ou seja, ansiedade, a mente muito acelerada, né? Então, assim, com a terapia, né, a gente faz essa regressão nesse período, né, enquanto a criança estava no ventre, enquanto está no ventre, o cérebro está funcionando, está registrando tudo. Então, depois que nasce, que vira adulto, a gente ainda consegue chegar, né? Então, a gente, com a terapia, a gente vai dissolver essa rejeição, a gente vai mudar esse significado, né?
e esse adulto hoje vai se acolher quando ele era uma criança. Olha que coisa fantástica. Eu acho isso fantástico, né? E aí a gente vai instalar nessa mente dessa pessoa mais segurança, mais pertencimento, a gente vai instalar comandos do que ele não teve quando pequeno, né? Então, assim, a vida emocional, ela começa antes da gente nascer. Olha que interessante. Então, estou trazendo aqui informações muito preciosas para vocês, né? E aí eu quero falar de traumas da infância, de 0 a 12 anos, né? Então, assim, é, o cérebro infantil, ele não entende, assim, o contexto da emoção, né? A criança, ela não entende uma emoção igual a gente adulto entende. E, às vezes, até a gente adulto, com falta de informação, a gente não entende. Nós, adultos. Muitas vezes, com pouca informação, a gente não consegue entender aquela emoção, né? Então, assim, ó, pequenas situações para adultos podem ser gigantes para a criança. Grito, que para um adulto talvez é pequeno, algo pequeno, para uma criança é muito grande. Então, grito, rejeição, né? Comparação. Então, rejeitar uma criança vai trazer problema. Comparar um irmão com o outro, isso é horrível. Tá vendo? Seu irmão é melhor do que você. Ah, você tinha que ser igual ao seu irmão. Ah, mas tá vendo seu colega tirou 10 na escola, você não sei o que, não sei o que. Gente, nunca compare criança. Nunca compare. Nunca, nunca, nunca. Comparação, ela nunca deve ser feita. A comparação de, por exemplo, eu não posso me comparar com ninguém, você não pode se comparar comigo, e você não pode nem se comparar com você mesmo do futuro, porque ainda nem existe. E se você ficar se comparando com o futuro e você não chegar no que você quer, e aí? Vai ficar frustrado? A única comparação que é válida é de você hoje, né? Comparar você hoje com você ontem. Peraí, o que que eu fiz ontem que não foi tão legal? E o que que eu posso fazer hoje melhor do que ontem? Olha que comparação legal. Essa aí é boa. Voltando aqui para os filhos. Falta de carinho, né? Pais ausentes, mesmo dentro de casa, mas ausente, né? Violência física ou verbal, isso também. Vergonha em público, às vezes chamar a atenção de uma criança no meio de todo mundo, com um grito, e todo mundo vendo, olhando, rindo, apontando, isso traz um trauma. E humilhação escolar também. A criança que é humilhada por um professor ou um coleguinha também vai trazer um trauma. Talvez aqui, alguns de vocês sofreram algum trauma lá na escola e talvez isso te perturba até hoje. Talvez na hora de você falar em público, você trava. Porque lá, quando você apresentou o trabalho do colégio lá na frente da turma, riram de você. Tudo, tá vendo como é que tem várias questões que enraizam na gente, trazem trauma? E aí tem os impactos na vida adulta. Agora, vamos imaginar um adulto que sofreu esse trauma lá atrás. Esse adulto, ele pode ficar inseguro em todas as coisas, ele pode ter alguns bloqueios, não conseguir fazer algumas coisas, ele pode buscar muito perfeccionismo. Não sei se alguém aqui é perfeccionista, algum adulto aqui, mas se você é perfeccionista, lá atrás aconteceu alguma coisa, tá? E você viver no perfeccionismo é horrível, porque ninguém é perfeito, né? Então pode trazer também ansiedade, medo de errar. Tem gente que morre de medo de errar. Cara, você é adulto, você erra. Não vai acontecer nada, tu não vai morrer. Acredito eu que não, depende do que você erra, né? Mas errar na vida adulta é tranquilo, gente. Quando a criança vai aprender a comer, quantas vezes ela põe a colher no prato, né? E erra a boca. Põe na testa, no olho. Ela não erra para aprender a comer, para tomar banho, para andar. E para ela tá tudo bem, ela não tem vergonha. Estou falando de criancinha. Por que a gente vai ter vergonha de errar? Pô, errou, corrige a rota. Pô, estou indo por esse caminho, errei. Pô, vou corrigir minha rota e vou acertar. Não dá para permanecer no erro. Pessoas que querem agradar demais os outros. Isso aí também é fonte de um trauma lá de trás, né? E repetir padrões amorosos tóxicos. Imagina uma criança que tem um pai e uma mãe que briga muito. Briga muito, o pai trai muito, a mãe é dependente emocional. Essa criança, o que ela está fazendo? Ela está aprendendo tudo isso com o pai e com a mãe. A mãe
Vamos botar uma mãe que apanha do marido. Ela está aprendendo que apanhar do marido é o certo. E esse marido bruto, e rejeitando e tal, e aquele negócio todo, a criança está aprendendo tudo isso. Você não está falando, ó, meu filho, olha aqui e aprende. Não, mas ele está olhando. Então, a criança dessa, ela tem uma tendência a repetir esse padrão tóxico do pai e da mãe, lá quando ela fosse casar. Ela vai estar muito propensa a se conectar com gente tóxica, gente narcisista. Pensa aqui comigo, uma mãe que sempre arrumou parceiros que não foram bons, e uma filha que está do mesmo jeito. Às vezes o povo, isso aí como é que é? É não sei o quê, maldição hereditária e tarará. É só porque a pessoa aprendeu isso. E a mente da gente, ela só serve para uma coisa, aprender e executar. Olha o tanto de coisa que vocês estão entendendo e aprendendo aqui. Se vocês executar o que eu trago aqui, vai ser muito bom. Tá? Então, a mente da gente... Agora, se também vocês pegarem informações que não prestam, vocês vão ficar muito bom também no que não presta. Tem uma frase que eu vi na internet que fala assim: cuidado com o que você faz hoje, porque você com certeza vai ficar muito bom nisso. Olha que maravilha isso. Cuidado com o que você faz hoje. Você tem uma tendência de ficar muito bom nisso. Então, o que eu e você está fazendo hoje? O que a gente mais faz hoje, a gente vai ficar muito bom nisso. Sejam coisas boas ou coisas ruins, né? Então, tem uma frase também muito legal que é: a criança não entende que o pai estava estressado pelo trabalho. Ela só entende que não é boa o suficiente. Vamos botar aqui uma hipótese: a criança está com saudade do pai, o pai chega estressado do trabalho, e esse pai pega e começa a descontar a raiva na criança, porque ele estava estressado lá do trabalho. Ele não tem raiva da criança, ele tem estresse do trabalho. Aí chega e pai, grita e não sei o quê, aquela coisa toda. A criança, ela não entende o que é estresse no trabalho. Ela entende um pai que está rejeitando ela. E se o pai está rejeitando ela, o que ela entende? Eu não sou boa. Se um pai e uma mãe rejeitam uma criança, ela não entende que o pai e a mãe têm problema financeiro, conjugal, que o pai e a mãe não são bons quanto casal, tá brigando. Ela vai entender o quê? Eu não sou boa. E imagina uma criança sendo criada achando que não é boa. É horrível, né? E na adolescência, agora nós estamos, né, progredindo aí, chegamos na adolescência. Na adolescência é o momento de formação da identidade, né? Então, vergonha, rejeição social, bullying, comparações, né? Na adolescência também pode trazer trauma para essa pessoa. As primeiras experiências amorosas traumáticas, isso também fica registrado, né? A questão da sexualidade, da pressão da família, né, de todo mundo em cima desse adolescente, as expectativas também, né, e os fracassos escolares. Tudo isso conta, tá? Então, veja bem, desde o ventre da nossa mãe, primeira infância, segunda infância, adolescência, olha quantos episódios pode acontecer e nos traumatizar, né? Então, tem os impactos emocionais, que é a baixa autoestima, dificuldade em confiar em relacionamentos, né? Tem impulsividade. Você já ouviu falar de impulsividade de comer muito? Então, ou impulsividade no esporte, ou para buscar dinheiro, ou para isso. Tudo que você vê exagerado numa pessoa está ligado a um impulso, impulsividade. E a impulsividade está ligada a algum trauma emocional. Quem come muito, quem come pouco. Quem dorme muito, quem dorme pouco. Quem trabalha pouquíssimo, quem trabalha demais. Tudo que é demais e tudo que é de menos é problemático. A gente tem que estar ali sempre, a gente chama de basal, o nível, né? A gente tem que estar sempre equilibrado. Uma hora um pouquinho para cima, uma hora um pouquinho para baixo, mas tudo a gente tem que equilibrar. Até a água, se você tomar 6 litros de água, 5 litros de água por dia, você vai fazer mal para o seu corpo. Se você não tomar, você vai fazer mal do mesmo jeito. Então é isso. Tem os medos exagerados, tem gente que tem medo de tudo. Tudo, tudo, tudo. Esses medos exagerados, trauma também.
Sentimento de inadequação. Então, a pessoa nunca se sente bem. Ah, eu não me sinto bem no meu relacionamento, eu não me sinto bem em casa, eu não me sinto bem no trabalho. E, sabe, essa inquietação, né? Então, é isso. E agora vamos para a vida adulta. Tem os traumas da vida adulta. Então, um final de um relacionamento pode te traumatizar também, ou pode acionar o que a gente chama de gatilho emocional, pode ativar um gatilho emocional que está lá do passado, um trauma, e o término do relacionamento hoje potencializar com o trauma lá de trás e o negócio crescer a pessoa, né? Então, perdas financeiras, perdas de objeto, de pessoas, morte também, né? Muitas das vezes morre alguém da família e a pessoa já está cheia de trauma e acontece uma morte. Aí é um impacto tão grande isso aqui que ela acessa as outras emoções e parece que ela só ficou mal por causa daquela morte. Mas aquela morte ali foi um trauma a mais. Imagina um copo, eu dou esse exemplo, imagina esse copo, imagina que os traumas são gotas de água, então durante a sua vida vai enchendo o copo. E aí a morte de uma pessoa foi a última gota de água que transbordou o copo. Não foi a morte do parente que fez você ficar mal. Foi um empilhamento de traumas com mais esse que, é como eu vou falar, transbordou, explodiu, né? Problemas financeiros também, violência emocional também, traição, acidentes, né? Acidentes também causam isso. A pessoa sofreu um acidente dirigindo. Tem pessoas que nunca mais querem dirigir. E sendo que o problema não é ela dirigir, o problema não é o carro. Alguma coisa aconteceu ali que teve aquela colisão. Mas quantas pessoas passam a vida inteira e têm pequenos acidentes ou nenhum e está tudo bem? Então, tem pessoas que têm medo de dirigir porque bateu o carro. A gente trata com terapia e a pessoa volta a dirigir. Porque o problema não é dirigir, o problema não é o carro, só foi aquele fato. Você pega aquele fato, muda o significado, volta a fazer aquilo de novo. Né? Então, bloqueios emocionais após eventos. Então, tudo isso aí são os traumas da vida adulta. E tem os impactos, né? Ansiedade crônica, que é aquela ansiedade que nunca passa. Tem a tristeza profunda, que nada mais é do que uma depressão, né? Tem o medo de se comprometer com qualquer outra coisa. Tem a procrastinação, que é horrível. Procrastinação é quando você deixa para fazer tudo depois. Depois eu faço, depois eu faço, depois eu faço. Quando você vai fazer, tá aquele montanha de coisa. Né? Depois eu estudo, depois eu lavo a louça, depois eu não sei o quê. E tudo que você deixa para fazer depois não fica bom, né? Depois você fica frustrado, se culpando, estressado, enfim. E também tem dores físicas relacionadas à carga emocional. Tensões, né? Tensão nos músculos, pode ser no braço, na perna. Tem gente que tem dor de barriga, tem pessoas que têm incontinência urinária, tem vários problemas, dores de cabeça, enfim, né? Então, é possível, sim, resolver essas questões, né? E restaurar toda essa segurança emocional, né? Então, aí, os traumas, eles também afetam bastante o nosso corpo, né? Então, o corpo, ele guarda essas emoções, igual eu falei, do copo, ele vai guardando as emoções e isso vai se somatizando, né? Então, a ansiedade, ela pode gerar dores, uma culpa de alguma coisa que aconteceu pode gerar aí peso nos ombros, né? O medo, ele gera tensão no peito, né? A raiva trava a mandíbula, né? Tem gente que fica assim, ó. Aí dói aqui, ó, articulação, temporomandibular. Tem gente que tem bruxismo, que é fazer assim com os dentes, né? Tem gente que aperta tanto que quebra o dente. Tudo isso por um problema emocional. Olha o quanto a saúde mental é importante, né? E também tem a tristeza que faz o quê? Baixa a sua imunidade. Porque tudo que eu penso, eu sinto e eu me comporto. Eu penso em coisa alegre, eu sinto alegria, eu me comporto alegre. Minha imunidade aumenta, fica tudo bom. Agora, pensei em tristeza, trauma. Sinto tristeza. Meu corpo se comporta com tristeza. A imunidade baixa. Qualquer gripe aparece.
aqueles problemas de herpes, aqueles problemas, aqueles vírus que a gente sempre carrega no corpo, e quando a imunidade baixa, eles aparecem, também, por causa de emoção, né? Certo. Então, a gente tem que ter essa consciência corporal, né? Então, a gente tem que sempre se perguntar, onde dói? Onde em mim está doendo? Onde é que dói? Qual é a parte do corpo? Onde está doendo? Onde eu sinto, né? Onde é que me aperta? Estou sentindo algum aperto, alguma coisa? Onde é que tem peso? Onde é que eu sinto esse peso, né? E o que esse peso pode me dizer? Você imagina aí, o problema emocional está no teu cérebro, no teu subconsciente. Seu subconsciente fica te avisando. Primeiro ele te avisa com uma dor de cabeça. Você não olha para o problema. Depois ele te avisa com uma dor na perna. Você não dá importância. Depois ele te avisa com ansiedade. Você não trata. Depois ele te avisa com a depressão. Você não trata. E vai só aumentando. Imagina que o seu cérebro, esse subconsciente, tem uma campainha. E ele toca a campainha. Por exemplo, o meu cérebro tocando a campainha. João, vamos olhar para isso aqui, ó. Tá doendo, esse trauma lá de trás. E eu ignoro. Aí daqui a pouco ele bate na porta. Imagina que o cérebro é uma pessoa. Bate na porta. E eu não atendo ele. Daqui a pouco ele começa a chutar a porta. E eu não atendo ele. E isso são os problemas, né? Daqui a pouco ele arrebenta essa porta. Ele quer me avisar, ele quer que eu olhe para ele. Então a gente precisa olhar para as nossas emoções. A gente precisa olhar para esses sinais físicos, psíquicos, comportamentais. E que bom que vocês estão aqui ouvindo tudo isso. Vocês estou trazendo consciência. Não estou trazendo nada mais do que consciência. Isso é muito bom. Eu sempre falo, quanto mais você aprender, mais livre você vai ser. Quanto mais conhecimento você adquirir, mais livre você vai ser. Né? Ah, e aí, tem uma outra frase que eu gosto muito. Eu não trato a dor de hoje. Eu trato a origem da dor. Então, eu não trato a ansiedade que eu estou hoje. Eu não trato a depressão que eu estou hoje. Eu trato de onde veio isso, que é a raiz do problema, né? Então, assim, eu sempre faço algumas perguntas. E eu quero que vocês façam elas para vocês também. Para você que está me vendo aqui. Quando foi a primeira vez que você sentiu parecido com isso que eu te falei? Quando foi a primeira vez? Outra pergunta, qual é a lembrança que vem primeiro dessa situação? E qual frase você ouviu na infância que até hoje ainda dói? Será que tem alguma frase aí? Né? Então, assim, essas respostas já abrem o seu subconsciente e você já começa a entender isso. Né? Bom, então aqui eu digo que o trauma não é fraqueza, ele é um registro emocional e é um registro que a gente edita, limpa e ressignifica. Deixa eu explicar. O trauma, ele é registrado em algum momento da nossa vida e a gente pode alterar ele e ressignificar, trazer outro significado, né? Então, a consciência que eu trouxe aqui é apenas um primeiro passo. Os demais passos é a gente olhar para tudo isso com mais cuidado, né? E entender o que está acontecendo, certo? Eu vou só encerrar essa gravação aqui, eu peço que vocês fiquem aí. E também, para você que me assistiu aqui, muito obrigado por me assistir até agora, tá? Possivelmente você está vendo esse vídeo no YouTube, e é um prazer ter contribuído aí contigo, com todas essas informações.